Olá, meus amigos. Vamos tratar hoje do Tribunal do Júri. Iniciaremos com a primeira parte do Tribunal do Júri, que nos demandará mais de uma aula para que a gente analise todo o conteúdo. Para falar de júri, nós precisamos partir da origem deste instituto jurídico, né? Nós vamos ver na sequência que ele é um instituto de uma história já bastante longa no Brasil e, obviamente, de uma história muito mais longa ainda na humanidade de forma geral. Eu começo fazendo uma observação de Carlos Maximiliano, que me parece bastante interessante, para pontuar que não há uma definição, não há, digamos, concordância em relação às origens do Tribunal do Júri que nós temos hoje, né? Então, nós vamos ver que existem algumas teorias e algumas respostas a perguntas sobre qual seria a origem remota do júri como procedimento que nós vemos hoje no nosso ordenamento jurídico. Então, essa observação do Carlos Maximiliano as origens do Instituto, vagas e indefinidas, perdem-se na noite dos tempos. Com isso, ele deixa muito evidente, né, que apesar da existência de várias hipóteses e de vários antecedentes, por assim dizer, não dá para dizer que o Tribunal do Júri seja efetivamente decorrente de um desses antecedentes. Então, vejamos quais são esses antecedentes. Eu vou colocar aqui para vocês 3 que são os mais citados pela doutrina especializada. O primeiro deles, o Tribunal da Eleia, na Grécia Antiga. Os eleastas eram cidadãos eleitos na democracia grega para solucionar as questões que lhes eram colocadas. Então, a ideia do Tribunal da Eleia era a reunião em praça pública de determinados cidadãos que eram escolhidos pelas suas características, pelo seu reconhecimento público como cidadãos honrados, cidadãos bons, e esses cidadãos recebiam as reclamações e davam uma resposta. Então, esse Tribunal da Eleia é colocado como um dos antecedentes mais remotos do Tribunal do Júri. Fala-se também em tribunais com a mesma estrutura, semelhantes em Roma, né, na Roma Antiga. Né. No momento posterior, o júri, da forma como ele foi instituído na Inglaterra, também é colocado como um antecedente, e aí moderno, obviamente no que se refere à Grécia Antiga e à Roma, né, como sendo um início, ponto de partida do júri da forma como nós vemos hoje. Então, para alguns historiadores, William o Conquistador, né, no ano de 1066, levou até o território que hoje é conhecido como Inglaterra, a ideia de uma justiça que era realizada através da escolha de pessoas na sociedade. Então, esse formato de solução de litígios teria sido materializado, teria sido expressado na Carta Magna em 1215, né, que garantia a todos o julgamento pelos seus pares. Né. Nessa época, cristalizou-se a ideia de que os julgamentos eram feitos por 12 jurados, né, com uma inspiração claramente religiosa, com clara inspiração na ideia dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Então, nesse período, como se estendeu por muito tempo, havia uma interligação muito grande entre Estado e Igreja, e muitas vezes as ideias acabavam se confundindo, né, a questão religiosa e a questão estatal. Então, até que se pontuasse a ideia de Estado laico, demorou muito tempo, né, e até hoje existem os questionamentos a respeito disso. Não raras vezes nós vemos, né, questionamentos a esse respeito, inclusive nós no Brasil vivemos hoje um momento de grande questionamento a respeito da natureza laica do Estado. Mas, enfim, o júri, como ele surgiu ali na Inglaterra, como a Inglaterra começou a se formar enquanto Estado, né, com a ideia de que a Inglaterra se formou enquanto Estado e desenvolveu o seu ordenamento jurídico através da história, através de momentos em que foram sendo pontuados determinados
fundamentos que permaneceram. Então, a ideia lá da Carta Magna, que teria uma origem mais remota no William o Conquistador, no ano de 1066, trazia a ideia de que ninguém poderia ser preso, né, ninguém poderia ser despojado dos seus bens sem o devido julgamento pelos seus pares. Nós sabemos também que remonta à Carta Magna a própria ideia de devido processo legal, né? Isso. A par disso, conta a história que também no ano de 1215, o Papa Inocente III proibiu as ordalhas. Essa proibição das ordalhas acabava com os julgamentos que eram feitos com inspiração em divindades. Essas ordalhas nada mais era do que os chamados juízos dos deuses, né? Eram formas de julgamento nas quais as pessoas atribuíam a determinadas divindades os resultados dos julgamentos. Então, diz a história que a ideia da Igreja Católica de proibir as ordalhas era justamente no sentido de desestimular a crença em divindades, né? Então, difundia essa ideia de um Deus único, de um Deus que era aquele cultuado pela Igreja Católica, e aí uma das formas de desestimular a crença em outras divindades era justamente a proibição dessas ordalhas. Então, esse seria mais um motivo para que o julgamento pelos jurados, o julgamento pelo forma de julgamento pelos pares, se difundisse a partir de então, certo? E, por fim, em um momento já bem posterior, a ideia da Revolução Francesa, que colocou o júri como ideal de liberdade e democracia. Mas vejam, quando se fala em democracia, ideal de liberdade e democracia como fundamento do júri na Revolução Francesa, o fundamento que está por trás disso era o fato de que o poder judiciário que existia na época era profundamente vinculado à monarquia. Então, os franceses, a partir da Revolução, entendiam que aquela monarquia era corrupta, ela estava visceralmente ligada ao absolutismo. E, por conta disso, a ideia do júri vem trazer, né, a partir da Revolução Francesa, uma ideia, um ideal de liberdade e democracia, ou seja, algo que garantiria, né, a igualdade entre as pessoas e que garantiria um tratamento diferente daquele que as pessoas recebiam durante o absolutismo. Na verdade, a Revolução Francesa acabou por difundir a desconfiança que a França, né, que o francês nutria pelo judiciário da época, e isso se revela até, né, na história não só do judiciário, mas como do ordenamento jurídico da França, espraiando esse ideal por muito tempo, né? Nós temos até hoje na França a ideia dos tribunais administrativos para a solução de questões que envolvem entre cidadão e o Estado, né? O chamado contencioso administrativo, a ideia de possibilidade de revisão constitucional judicial, né, de uma jurisdição constitucional, é muito recente na França. Então, tudo isso marca esse resquício da Revolução Francesa de colocar uma ideia de que o judiciário estava atrelado ao absolutismo. Então, eu coloco para vocês essas três ideias básicas como sendo possíveis antecedentes históricos do Tribunal do Júri, para que a gente passe na sequência a tratar do júri no Brasil. Quando se fala de júri no Brasil, nós estamos tratando do instituto jurídico mais antigo do nosso ordenamento jurídico. O júri faz parte do ordenamento jurídico brasileiro desde 1822, portanto, antes mesmo da primeira Constituição brasileira, que é a Constituição Imperial de 1824. Né? Então, em 1822, por meio de um decreto imperial, foi estabelecido o júri com competência para julgamento dos crimes de imprensa, e esse júri era formado por 24 cidadãos bons, honrados, inteligentes e patriotas, ou seja, características que eram tidas como importantes para que o sujeito participasse efetivamente da realização da justiça no Brasil.
Logo na sequência, a Constituição Imperial foi outorgada, né? Embora a Constituição Imperial tenha sido inicialmente fruto de uma Assembleia Constituinte, nós sabemos que essa Assembleia foi dissolvida, né? E acabou havendo a outorga de uma Constituição que, por influência do movimento liberal que ocorria na Europa na época, era uma Constituição extremamente liberal para os padrões da época, né? Mas liberal, obviamente, apenas no aspecto formal, né? Nós tínhamos na Constituição Imperial de 1824 o poder moderador, que dava ao imperador o poder de decidir tudo aquilo que ele queria da forma como ele queria. Então, era uma forma liberal por trás de um regime extremamente autoritário e nas mãos do imperador. Então, a Constituição Imperial manteve o júri, colocou o júri entre um dos institutos do Poder Judiciário, entre um dos elementos do Poder Judiciário, e estendeu, né, a competência do júri para causas cíveis e criminais. Então, nós temos uma história que se inicia em 1822, por um decreto do imperador, e que continua com a Constituição Imperial de 1824. Na sequência, nas constituições republicanas, o júri foi sempre, se fez bastante presente. Então, na primeira Constituição Republicana, em 1891, o júri sai do capítulo destinado ao Poder Judiciário e vai para o capítulo destinado aos direitos e garantias individuais. Aqui é possível dizer que se inicia a história do júri com a importância que ele tem para o nosso ordenamento jurídico hoje, pelo menos a importância simbólica. Qual é o fundamento disso? Nós sabemos que a Constituição de 1891, que é uma revisão do texto elaborado no ano anterior, em 1890, né, que alguns colocam como Constituição Provisória de 1890, mas é uma revisão que foi feita quase que individualmente por Rui Barbosa. Rui Barbosa, jurista baiano, que era aficionado pelo modelo de Estado e modelo de judiciário norte-americano, fez praticamente uma revisão e reescreveu a Constituição de 1890, que resultou na Constituição de 1891. E o júri foi levado à condição de direito e garantia individual, ao capítulo de direitos e garantias individuais, porque o júri nos Estados Unidos da América, uma garantia individual. Por quê? Porque nos Estados Unidos os juízes são eleitos pelo voto popular. Então há um reconhecimento expresso de que o fato de que os juízes são eleitos faz com que eles fiquem vinculados aos interesses que os elegeram. Então a garantia do júri é a garantia do devido processo legal, a garantia de um julgamento justo. E foi com esta característica que o júri passou de ente do Poder Judiciário a direito e garantia fundamental individual na Constituição de 1891. A partir daí, na forma como o Rui Barbosa sempre defendeu o júri passou a ser visto como algo que expressava uma noção de democracia, de liberdade, a participação do indivíduo, a participação popular na realização da justiça seria uma característica eminentemente democrática, certo? E o que se sucedeu na sequência acabou por cristalizar esse entendimento. Então, vejamos, a partir de 1891, em todas as outras constituições do Brasil, o júri só não foi citado expressamente na Carta de 1937, que foi outorgada por Getúlio Vargas. Porém, já no ano seguinte, um decreto regulamentou o Tribunal do Júri. E, portanto, antes mesmo que se passasse a ideia que o júri, que já havia no ordenamento jurídico brasileiro há mais de 100 anos, havia desaparecido, o próprio governo, através de um decreto-lei, regulamentou o Tribunal do Júri. Porém, esse Tribunal do Júri perdeu uma das garantias
que era justamente a soberania dos vereditos. Então, vejam, desde 1891, a primeira Constituição Republicana, todas as constituições, com exceção da Constituição de 1937, mencionaram expressamente o Tribunal do Júri. Então, em 1891, em 1934 e em 1937 não houve a menção. No ano seguinte, houve a regulamentação do Tribunal do Júri, então ele permaneceu existente no nosso ordenamento, e aí a coisa continuou. Em 1967, o júri foi mantido, ainda que numa Constituição autoritária, e também em 1969, certo? Porém, após a Constituição de 1937, foi em 1946 que o júri retomou com força total. Então, vamos analisar esse movimento. 1891, o júri é colocado no capítulo dos direitos e garantias individuais, é defendido por Rui Barbosa como uma instituição eminentemente democrática, e ele passa a ser visto desta forma. Em 1934, numa Constituição democrática, o júri mantém as suas características, e em 1937, na primeira Constituição republicana de cunho autoritário, outorgada por Getúlio Vargas, o júri não é mencionado. E aí começa-se a reforçar a ideia de que o júri, de fato, representa a democracia. As constituições democráticas prevendo o Tribunal do Júri, e numa primeira Constituição autoritária que nós temos, do ponto de vista da sua elaboração, o júri não é previsto. E ele é regulamentado na sequência, perdendo a sua principal característica, que é a soberania dos vereditos. A partir daí, a Constituição de 1946, de certa forma, cristaliza o entendimento de que o júri é uma instituição democrática. Por quê? Porque a Constituição de 1946 vem substituir a Constituição de 1937. É uma Constituição eminentemente democrática, realizada por uma Assembleia Constituinte, e traz de volta o júri, acrescentando a este tribunal, a esta instituição do Poder Judiciário, tudo aquilo que ele havia perdido de substância no momento anterior autoritário. E aí, para definir absolutamente essa condição, a Constituição de 67 e a de 69 mantém o júri, mas de uma forma menos garantista, eliminando algumas características fundamentais, como, por exemplo, a ideia de soberania dos vereditos, certo? Em 69, mantém-se a ideia e cristaliza-se a ideia do júri como competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Isso surgiu em 1946, e aí, de lá em diante, passou a ser previsto nas outras constituições. Então, nós temos claramente na República do Brasil períodos de plena democracia, 1891 a 1934, o júri florescendo como instituição importante. Nos períodos de retração democrática, veja, 1937, 67, 69, o júri é, de certa forma, desidratado. E ganha tessitura em 1946, e aí, em 1988, ele vem com força total, mais uma vez, na esteira de ser o representante da democracia. Então, vejam que a história republicana do Brasil, a história constitucional republicana brasileira, acabou por cristalizar aquela defesa que era feita lá em 1890, 91, por Rui Barbosa, de que o júri era uma representação da democracia. E, portanto, nós tivemos, no passar da história constitucional republicana brasileira, avanços e retrocessos em relação ao Tribunal do Júri, sempre baseados em nós estarmos vivendo um momento de uma democracia
mais aberta e de retração a essa democracia, certo? E aí, em 88, o júri se afirma como uma garantia, como algo íncito ao direito fundamental do brasileiro. Passamos, então, à ideia do júri na Constituição de 1988. O inciso 38 do artigo 5º da Constituição de 88 estabelece a instituição do júri com algumas características, com alguns princípios próprios. O primeiro deles é a plenitude de defesa. Então, 88 reafirma o júri, coloca não só ele no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, como estabelece uma série de princípios que devem necessariamente ser respeitados em relação à organização do Tribunal do Júri. Primeiro deles, plenitude de defesa. Vocês sabem bem que o artigo 5º da Constituição Federal garante a ampla defesa a todos os litigantes, inclusive em processo administrativo. Então, o direito de defesa é um direito constitucional garantido a todos. No caso do júri, a Constituição inova e não fala mais em ampla defesa, mas sim em plenitude de defesa. Com base nisso, surge o questionamento óbvio. Existe diferença entre ampla defesa e plena defesa? Amplitude de defesa, que está garantida a todos os litigantes, é diferente da plenitude de defesa que é garantida no júri? Evidentemente que, numa interpretação adequada da Constituição, nós não vamos considerar a mesma coisa com expressões diferentes, né? Então, como diz Guilherme de Souza Nutti, que é um dos principais autores do processo penal no que diz respeito ao Tribunal do Júri, que sempre se dedicou ao estudo do Tribunal do Júri, não dá para defender que a Constituição tenha colocado a ampla defesa de forma geral e a plenitude de defesa para o Tribunal do Júri, sem que isso tivesse um significado específico. Então, na esteira desse entendimento, surgem as definições. Defesa ampla está mais vinculada à possibilidade, à amplitude de possibilidade de defesa. Quando falamos a respeito de princípios constitucionais do processo penal, dissemos que a vedação da prova ilícita é o único limite à ampla defesa. Qualquer meio de defesa possível pode ser usado no processo penal. E o que não é possível? Então, somente a prova ilícita. Ainda lembrando que, por uma construção jurisprudencial doutrinária, é possível se utilizar a prova ilícita quando ela for a única forma de defesa do acusado. Então, a defesa ampla está muito mais vinculada à ideia de garantia de meios de defesa, ao passo que a plenitude de defesa está mais vinculada à ideia de efetividade da defesa. E aí, o objetivo constitucional é evidente. Se, de um lado, o sujeito que é acusado num procedimento comum vai ser julgado por um juiz que conhece o ordenamento jurídico, que conhece a lei, no caso do júri, nós teremos um julgamento pelo juiz leigo. E, portanto, a importância da defesa é amplificada. A importância da defesa, ela é aumentada. É importante que no tribunal do júri a defesa seja efetiva, sob pena do julgador leigo não ter condição técnica de superar a deficiência da defesa. Então, veja, explico esta situação. Vamos imaginar que num processo que segue o rito comum, portanto julgado por um juiz togado, a defesa não é tecnicamente a mais adequada. Apresenta, por exemplo, teses defensivas que não são aplicáveis e deixa de considerar eventuais teses defensivas que se encaixem naquela situação. É evidente que o juiz tem plena capacidade técnica de superar essa deficiência da defesa e de absolver o réu
caso seja efetivamente o mais correto a fazer. O juiz, evidentemente, por conhecer o direito, não vai ficar preso à deficiência técnica do defensor do réu. Ao passo que no tribunal do júri, isso pode perfeitamente ocorrer. Afinal de contas, os jurados são leigos e podem não ter condição de superar aquela deficiência. Então, é daí que é possível dizer, por exemplo, que quando o defensor em plenário não consegue argumentar adequadamente as teses defensivas, o juiz pode considerar o réu indefeso e dissolver o conselho de sentença. Ou seja, sempre que o juiz verificar que a deficiência técnica impede a plenitude de defesa, o réu pode e deve ser considerado indefeso para que um novo julgamento seja feito. Não deve o juiz permitir que a deficiência técnica da defesa coloque em risco o destino daquele réu. Então, a ideia da plenitude de defesa está, em última análise, vinculada ao fato de que o julgamento será feito por juízes leigos e não por um juiz técnico que conhece o ordenamento jurídico. Ok? O segundo dos princípios do Tribunal do Júri é o sigilo das votações. Nós sabemos que a regra geral, de acordo com o artigo 97, inciso 9 da Constituição Federal, é que todas as decisões judiciais são públicas e fundamentadas. Isso é invertido completamente no Tribunal do Júri. As decisões são secretas e sem fundamentação. Por quê? Porque se trata de juiz leigo. Então, a gente pega novamente a ideia que dá margem à criação da plenitude de defesa e utiliza como justificativa para o sigilo das votações. Ora, o jurado ele é chamado a votar de acordo com os ditames de justiça e de acordo com a consciência dele. Artigo 474 do Código de Processo Penal. O jurado é concitado a votar de acordo com ditames de justiça e de acordo com a consciência dele. Até porque ele não poderia ser chamado a decidir de acordo com o ordenamento jurídico, porque ele não entende efetivamente o ordenamento jurídico a esse ponto. Como ao jurado é dada essa tarefa, ele tem que ter algumas garantias. E as garantias são justamente o sigilo das votações e a desnecessidade de fundamentação. Então, nós vamos ver quando falarmos do julgamento em plenário, mas adianto para vocês, para quem não sabe, o julgamento no Tribunal do Júri, na sessão plenária, ele é feito numa sala secreta, onde é garantido o sigilo do voto de cada um dos jurados, e no momento da apuração dos votos, também são abertas as cédulas necessárias a chegar à maioria. Nós sabemos que no Brasil o júri conta com 7 jurados e, portanto, 4 votos num sentido garante a maioria, e a abertura dos votos é feita somente até chegar ao 4º voto, no sentido do sim ou no sentido do não, para que, na medida do possível, seja preservada o sigilo das votações. Então, se você tem votos discordantes, você não sabe quem votou sim e quem votou não. Se você tem votos no mesmo sentido, você abre apenas 4 votos e, portanto, você também não vai ter certeza, se todos votaram naquele mesmo sentido, porque outros votos ficarão fechados. Então, essas são as fórmulas encontradas para garantir o sigilo das votações. A terceira, ou o terceiro princípio do júri, a terceira característica é a soberania dos vereditos. Então, a ideia de que o cidadão comum é chamado a participar da justiça faz com que, uma vez que o cidadão comum decida, essa decisão seja soberana. Aqui, nós temos, num primeiro momento, a questão do Estado abrir mão do poder absoluto de exercer a jurisdição. Vimos lá no início que, em momentos de refreamento da democracia, a tendência é que os governantes tirem a soberania dos vereditos dos jurados, ou seja, ainda que o judiciário seja independente, o que não é natural quando a democracia não é
plena, mas ainda que o judiciário não seja efetivamente o governo, não deixa de ser um braço do Estado. Então, retirar a soberania dos vereditos é claramente uma atitude autoritária. E o que resta de questionamento a respeito disso é como conciliar soberania dos vereditos e duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é o princípio segundo o qual todos os réus têm direito a submeter a decisão proferida no processo a uma revisão por uma instância superior. Então, qual é o meio que se identificou para garantir, ao mesmo tempo, a soberania dos vereditos do júri e o duplo grau de jurisdição? No nosso ordenamento jurídico, nós temos a possibilidade de apelação das decisões proferidas pelo tribunal do júri, porém, com determinadas limitações. Primeiro, o tribunal não pode alterar o veredito dos jurados. Então, garante-se a soberania, partindo-se do pressuposto de que o tribunal pode validar o julgamento, confirmar o julgamento ou anular o julgamento, mas nunca alterar o julgamento. Então, se os jurados condenam o réu e o tribunal verifica que aquela condenação é absurda, o tribunal anula o julgamento, para que outro julgamento, por outros 7 jurados, seja proferido. Portanto, ele não muda o sentido do julgamento. Ele não diz, esse réu não está mais condenado, ele está absolvido. Ele vai dizer que o julgamento é contrário à evidência dos autos e que outro julgamento precisa ser realizado. Ainda, só é possível uma apelação pelo mérito. Ou seja, se os jurados decidem num sentido, há um recurso, e após esse recurso há uma mudança na decisão, essa mudança vai permanecer válida. Se a decisão é confirmada no segundo julgamento, essa decisão vai ser mantida. Então, a soberania do segundo julgamento, pelo mérito, vai ser garantida. Então, nós temos a possibilidade de revisão no mérito, com a possibilidade de anulação do julgamento, mas uma única vez. Não vai poder haver um segundo apelo pelo mérito. Então, independentemente de haver a mudança do veredito ou de haver a manutenção do veredito, não importa o que aconteça na segunda decisão, no segundo julgamento, o veredito será soberano no que diz respeito ao mérito, evidentemente resguardada a possibilidade de se questionar eventuais nulidades ou eventuais erros na aplicação da lei. O que seria um erro na aplicação da lei? Os jurados decidem se o réu é culpado ou inocente do crime, se o crime é qualificado ou não é qualificado. Mas quem aplica a pena, no caso da condenação, é o juiz. Quem fixa a pena base, se ela merece ser aumentada ou diminuída, se ela merece alguma causa de exacerbação ou redução, tudo isso fica a critério do juiz togado. Então, em relação a essa manifestação do juiz, é sempre possível haver recurso e, evidentemente, também em qualquer tipo de nulidade processual, sempre vai ser possível haver recurso. Então, a soberania é dos vereditos e vai ser garantida contra a invasão do judiciário pelo fato de que o tribunal não pode alterar o veredito, né? Pode manter a decisão ou anulá-la, mas apenas uma única vez. E, por fim, a Constituição de 88 manteve a ideia de competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mas colocou como competência mínima, segundo o entendimento majoritário. Ou seja, a legislação ordinária pode aumentar a competência dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, mas não pode diminuir. Então, crimes dolosos contra a vida nós temos hoje homicídio, infanticídio, auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio e aborto. Então, estes são os delitos que são julgados pelo Tribunal do Júri. Homicídio, infanticídio, o suicídio, né, nas formas de instigação, auxílio ou induzimento, mas o aborto. Sempre que esses crimes ocorrerem, né,
vai haver julgamento perante o tribunal do júri. Quando a Constituição entrou em vigor, houve alguma manifestação doutrinária no sentido de que todo crime que resultasse em morte, fosse praticado de forma dolosa, deveria ser alvo de julgamento pelo júri, mas isso acabou não prevalecendo, dada a forma expressa como a Constituição coloca, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, nós temos crimes que resultam em morte por ação dolosa, mas que não são condutas direcionadas diretamente contra a vida, né? Então, nós temos o caso do latrocínio, em que a morte ocorre numa conduta dolosa, mas o objetivo é patrimonial, assim como a extorsão mediante sequestro tem outra finalidade que não o crime doloso contra a vida. Então, se houver dúvida a respeito da natureza do delito, se trata de um latrocínio, se trata de um homicídio, se trata de extorsão mediante sequestro ou de homicídio, essa dúvida precisa ser solucionada para saber efetivamente a competência. Então, de acordo com a Constituição de 1988, o júri é uma garantia fundamental que está formalizada por plenitude de defesa no julgamento, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Lembrando que a competência, desde que a Constituição foi promulgada, nunca foi alterada. Manteve-se desde então a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Seguindo, organização do Tribunal do Júri. Para que a gente comece a tratar do procedimento do júri, vamos falar então como se organiza o Tribunal do Júri no Brasil. O Tribunal do Júri é composto por 25 jurados e um juiz togrado. Então, muito cuidado com pegadinhas e com questões capciosas, né, que podem ser colocadas para vocês. O Tribunal do Júri é formado por 25 jurados e um juiz. Então, a cada sessão do Tribunal do Júri, de cada comarca, de cada circunscrição, vai haver o sorteio de 25 jurados e vai haver um juiz-presidente. Então, este é o Tribunal do Júri. Então, vamos imaginar que no mês de maio haja sessão do júri da comarca de Três Lagoas. Vão ser sorteados 25 jurados que fazem parte de uma lista anual, e esses 25 jurados, ao lado do juiz titular, ou quem estiver fazendo, às vezes, de juiz do Tribunal do Júri, formarão o Tribunal do Júri da comarca de Três Lagoas para a sessão de maio de 2020. E vamos seguir. O Conselho de Sentença vai ser formado por 7 jurados. Então, o Tribunal do Júri da comarca de Três Lagoas, da sessão de maio de 2020, é formado por 25 jurados. No dia do julgamento do processo número X, esses 25 jurados serão intimados, deverão comparecer, haverá um sorteio para formar o Conselho de Sentença, este sim formado por 7 jurados, que serão escolhidos entre esses 25. Então, o Tribunal do Júri da sessão de maio de 2020 da comarca de Três Lagoas é formado por 25 jurados, e cada um dos processos que for julgado por esse Tribunal do Júri vai ter um Conselho de Sentença formado por 7 jurados que serão sorteados, com participação de acusação e defesa, conforme a gente vai ver lá quando for tratar do julgamento em plenário. Perfeito? Então, Tribunal do Júri, 25 jurados e um juiz, Conselho de Sentença, 7 jurados. Estes jurados, né, são retirados da chamada lista anual, né, relacionados anualmente para comporem o Tribunal do Júri. Então, o Código faz uma menção ao número de membros ideal para cada comarca. Então, entre 800 a 1.500 jurados devem ser alistados nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes. Entre 300 a 700 jurados devem ser alistados nas comarcas com mais de 100 mil habitantes. E entre 80 a 400 jurados para as comarcas com população menor a 100 mil habitantes. E como se faz isso? Evidentemente que essa margem que não é tão estreita, de 800 a 1.500,
de 300 a 700 ou de 80 a 400, vai ser trabalhada de acordo com a necessidade de cada comarca, né? À medida que a comarca for mais ou menos violenta, tiver mais ou menos processos no tribunal do júri, você vai ter um alistamento menor ou maior para cumprir esse mistério, e essa lista ela é renovada a cada ano. Por hora, nós vamos ficar por aqui. Quando a gente for falar do procedimento e do sorteio, eu vou explicar direitinho para vocês como que funciona para a gente chegar nesses 25, para esses 25 chegar nesses 7, e para isso se repetir à medida de que você tenha vários processos para ser julgados por um mesmo tribunal do júri. Ok? Seguimos então. O procedimento do júri é chamado de escalonado ou trifásico, né? Existem algumas vozes na doutrina que falam em procedimento bifásico, mas posteriormente à reforma de 2008 ficou bem caracterizado que o procedimento é formado por 3 fases, que são a primeira fase preliminar, que é a de formação da culpa ou sumário da culpa, ou ainda iudicium accusationis, ou seja, é uma fase preliminar que antecede o julgamento em plenário, que é a fase que nós vamos tratar hoje, certo? Em que se forma efetivamente a admissibilidade do julgamento em plenário. Temos a fase de preparação do julgamento, que é uma fase estreita e que serve efetivamente para você superar a fase preliminar, mas a partir do que foi decidido na fase preliminar, e prepare, como o próprio nome diz, o julgamento em plenário. E, por fim, a fase de julgamento, ou iudício causa, ou seja, o julgamento propriamente dito pelo tribunal do júri. Então, aqui nós podemos ver que o julgamento pelo tribunal do júri, ele passa por toda uma preparação para que efetivamente ocorra. Então, aquela fase do julgamento lá em plenário, que nós vemos que tem um dia marcado em que o réu é efetivamente apresentado perante os jurados para ser julgado, é apenas a terceira fase do procedimento. Há toda uma preparação que antecede esta fase, ok? Então, vamos tratar a partir de agora justamente desta primeira fase, esse iudício accusationis, ou seja, dessa formação da admissibilidade do julgamento de mérito em plenário. Aqui nós temos um juiz togado decidindo ou não pela admissibilidade do julgamento de mérito em plenário, decidindo ou não se aquele processo será submetido à apreciação dos 7 jurados. Eu vou colocar aqui alguns textos doutrinários para exemplificar e para ilustrar bem qual é o sentido desta primeira fase. Então, Guilherme de Souza Nutti coloca: a cautela é salutar, uma vez que o povo, quando chamado a julgar, não dará voto fundamentado, decidindo em sigilo o destino do réu, motivo pelo qual pode condenar, assim querendo, qualquer um. Então, vejam que essa admissibilidade, nas palavras do Nutti, é uma cautela importante, salutar, para que não possa haver, como o próprio texto diz, a condenação de qualquer um. Esse qualquer um é o quê? É aquele que não merecia ser condenado. É aquele contra o qual não existem os indícios mínimos, as provas mínimas que permitam validar a condenação. Então, aqui nós estamos falando de pessoas leigas que não conhecem o direito, que serão submetidas à difícil tarefa de decidir o destino de alguém. Daí a validade de você ter uma admissibilidade prévia. Depois, uma descrição do Vicente Greco Filho. A função do juiz togado na fase da pronúncia é a de evitar que alguém que não mereça ser condenado possa sê-lo em virtude do julgamento soberano. Tem o mesmo sentido que o Nutti diz, mas com outras palavras. Aqui ele fala a fase da pronúncia, porque o que se busca através da admissibilidade do julgamento é justamente a pronúncia. A pronúncia nada mais é do que a admissibilidade do julgamento em plenário. Então aqui o Nutti ressalva que é necessário ter uma cautela, porque a condenação pode vir
a despeito das provas existentes. E o Greco-Filho destaca a função do juiz, que é justamente evitar que alguém que não mereça ser condenado possa ser. Ok? Esta primeira fase tem um procedimento que é bastante semelhante ao procedimento comum ordinário, como nós vamos ver na sequência, e que é todo ele desenvolvido com a possibilidade de produção de provas. Então, esse procedimento está previsto lá no artigo 406 a 412, tem início com o oferecimento da denúncia ou queixa, que é passível de rejeição nos termos do 395. Então, veja que nós estamos falando lá dos artigos 394 e seguintes, aquela primeira parte do procedimento comum, que é aplicável a todos os procedimentos, né? Oferecimento da denúncia ou queixa, possibilidade de rejeição. Então, nós vamos ter necessariamente algo que ampare o oferecimento dessa denúncia ou queixa, normalmente o inquérito policial, né, que é a forma ordinária de investigação preliminar no Brasil. Nós vamos ter a pretensão acusatória deduzida em forma de denúncia ou queixa. O juiz vai analisar se rejeita ou não, ou seja, se estiverem presentes aquelas condições do artigo 395, já rejeita de início, nem se inicia, né, a relação processual. Caso estejam presentes os elementos mínimos, teremos início à primeira fase que visa buscar a admissibilidade da acusação, certo? Então, havendo o recebimento da denúncia, ou seja, não sendo caso de rejeição, nós vamos ter citação e resposta à acusação em 10 dias da efetiva citação, tudo exatamente nos mesmos moldes do que ocorre no procedimento comum. E aí nós vamos ter a primeira diferença. Após a resposta, nós vamos ter a oitiva do Ministério Público ou do querelante, no caso de ação penal privada, sobre preliminares e documentos. Então, vejam, no que diz respeito à citação, nós temos todas aquelas regras que eu mencionei em várias oportunidades presentes no procedimento comum, tá? Citação pessoal, se não for possível, citação por edital e suspensão do processo. Se houver evidência de que o réu está se ocultando para não ser citado, citação por hora certa, desde que preenchendo efetivamente os requisitos legais, né? E aí, resposta à acusação. Se o réu efetivamente citado não providencia a resposta, vai haver a nomeação de um defensor dativo para fazer a resposta, e só a partir daí será ouvido o OMP ou o querelante, ou seja, o autor, né, aquele que formalizou a denúncia ou a queixa, ele que materializou a acusação numa denúncia ou queixa, vai ser ouvido sobre preliminares e documentos. Vejam, por que no procedimento comum não há essa oitiva? Porque no procedimento comum nós vamos imediatamente passar para a fase de instrução probatória e, se for o caso, após a instrução, vai haver a possibilidade de realização de diligências e de manifestação e, no final das contas, vai ser um juiz que vai julgar. Então, aqui já se nota a incidência da intenção de já ir preparando uma eventual pronúncia para um julgamento em plenário, certo? Então, aqui, o julgamento positivo vai ser de pronúncia, então não vai ter tempo para se analisar lá na frente, por isso já se antecipa essa oitiva do Ministério Público ou do querelante. Eventuais exceções serão processadas em apartados. Então, exceção de dispendência, de coisa julgada, se houver, julgamento em apartado, exatamente da mesma forma como ocorre no procedimento comum, ok? Sem nenhuma novidade. Então, até aqui, a única diferença é que após a resposta, ouve-se o acusador, seja o representante do Ministério Público, seja o querelante. Seguindo, então, no nosso já tradicional fluxograma que eu apresento para vocês. Então, o procedimento da primeira fase do Tribunal do Júri. Denúncia ou queixa com rol de testemunhas, 8 testemunhas a exemplo do que ocorre no procedimento comum ordinário. A primeira possibilidade que se abre é a de rejeição liminar nos termos do artigo 395. Havendo a rejeição,
procedimento está extinto. Havendo recebimento, ordena-se a citação, exatamente nos termos do artigo 396, e aí vão se abrir aquelas possibilidades. Citação pessoal, citação por hora certa, ou citação por edital atendida pelo réu, lembrando que a citação por edital considera-se atendida pelo réu quando o réu constitui um defensor ou quando ele comparece pessoalmente à sede do juízo do processo para tomar ciência do fato. Então, nestas hipóteses, resposta à acusação nos termos do artigo 396-A e depois oitiva do Ministério Público ou do querelante. Perfeito? A outra hipótese é a citação por edital, com o réu não comparecendo ou não constituindo defensor, ou seja, não atendendo à citação por edital. E aí nós vamos ter a suspensão do processo e da prescrição nos termos do artigo 366, lembrando lá a possibilidade de determinação de produção de prova antecipada e, se for o caso, decretação da prisão preventiva. Bom, se então houve o recebimento, uma vez apresentada a resposta, ouvido o acusador, o que nós teremos? Realização de diligências que sejam necessárias para a preparação da audiência de instrução. Lembram-se que procedimento comum ordinário, 60 dias para realizar a audiência, procedimento comum sumário, 30 dias para realizar a audiência, né? Num prazo que é utilizado para eventuais diligências necessárias para finalizar a instrução em audiência. Aqui no tribunal do júri, no procedimento do júri, não está expresso o prazo para realização das diligências, embora fale em designação de audiência em 10 dias, mas é 10 dias a realização das diligências. Mas há uma previsão expressa de que o procedimento todo, até o momento da definição, deve ser realizado em 90 dias, certo? Então, para não dizer que não tem um prazo pré-fixado, a ideia é de que o sumário da culpa se encerre em 90 dias. Bom, realizadas as diligências necessárias, requerimento de perícias, requerimento de quebra de sigilo fiscal, telefônico, documental, qualquer preparação que seja necessária para a produção de prova oral em audiência, designa-se a audiência de instrução. Nesta audiência, nós vamos ter, pela ordem, oitiva do ofendido sempre que for possível, inquirição de testemunhas sempre preservando a ordem contraditória, primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Lembrando que aqui vale tudo o que eu disse para vocês a respeito da inquirição das testemunhas, né? Então, se houver alguma dúvida, vocês voltem lá na aula de procedimento comum ordinário e vão ver tudo aquilo que eu falei em relação à inquirição das testemunhas. Ok? Possível esclarecimento de peritos, lembrando também que os peritos, por não serem testemunhas, preferencialmente manifestam-se por escrito e que eventual esclarecimento de peritos em audiência deve ser requerido com a devida antecedência, né? Pelo menos 10 dias, e devidamente justificado. Então, sempre lembrando que perito preferencialmente fala nos autos através de memoriais escritos. Ainda, possíveis acariações e reconhecimentos de pessoas e coisas, tá certo? E, por fim, interrogatório e debates na forma dos parágrafos 4º e 6º do artigo 406. Ou seja, tudo aquilo que ocorre no procedimento comum, na audiência, ocorre aqui também, certo? E aqui nós temos mais uma assemelhação ao procedimento comum sumário, né? Porque não há previsão expressa aqui daquela abertura de oportunidade para que as partes requeram diligências. Então, a ideia é que eventuais diligências que sejam necessárias aqui só serão deferidas se for, de fato, imprescindíveis para a definição do sumário da culpa. Não se pode perder de vista que aqui se busca é a admissibilidade do julgamento em plenário. Ninguém sai condenado do sumário da culpa, embora possa sair absolvido,
como nós vamos ver na sequência. Mas ninguém sai condenado do sumário da culpa. Então, aqui há uma certa atenuação do rigor em relação à profundidade com que se vai em relação às provas. Quando a gente for falar das decisões, a gente vai ficar mais inteirado desta situação. Se houver a necessidade de encerrar a audiência, né, se for extremamente necessário produzir alguma diligência, ouvir alguma testemunha que porventura não tenha comparecido, nós vamos proceder da mesma forma que se procede no procedimento comum. Suspende-se a audiência, determina-se a realização da diligência e as partes apresentam memoriais escritos e a decisão deve ser proferida também em 10 dias. Tudo na mesma forma como acontece no procedimento comum, certo? E aí aquela observação que eu já adiantei para vocês, de que de acordo com o artigo 412, o procedimento deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias, né? Lembrando-se que se trata do chamado prazo impróprio, né? O fato de não concluir nos 90 dias não vai impedir que haja, por exemplo, a continuidade no julgamento em plenário, ok? Não é porque não se conclui 90 dias que não vai haver a possibilidade de julgamento em plenário. Então, não vai acarretar nenhuma nulidade, né, a não conclusão do procedimento no prazo de 90 dias. Observação importante. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 411, encerrada a instrução, observar-se-á, se for o caso, disposto no artigo 384 deste Código. Que diz o artigo 384? Toda vez que durante a instrução for levantada circunstância que provoque necessária alteração da acusação, deve-se abrir vista ao Ministério Público para que ele se manifeste e, na sequência, para que a defesa se manifeste. Então, o artigo 384 estabelece a chamada mutatio libelli, mudança do libelo acusatório, né? Então, vamos imaginar que o réu foi denunciado por homicídio simples porque não havia a determinação do motivo do homicídio. E durante a instrução, se verifica, se descobre a causa do homicídio e esta causa, porventura, seja, por exemplo, um motivo fútil. Não é possível submeter a julgamento por homicídio qualificado se a denúncia é por um motivo simples. Não é possível submeter aos jurados a discussão a respeito da futilidade do motivo se esse motivo não existe na denúncia. Então, aqui nós temos uma situação em que foi descoberta uma circunstância do fato que não estava presente na denúncia, tá? E, portanto, é necessário abrir vista primeiro à acusação, para que a acusação adite a peça acusatória. A partir daí, deve-se abrir prazo para a defesa, porque nós sabemos bem que a defesa é feita com base na acusação. Então, se não havia essa circunstância do motivo fútil do crime, o réu não se defendeu disso e, portanto, ele não pode automaticamente ser levado a julgamento por homicídio por motivo fútil sem ter se defendido disso. E aí, prossegue-se, se for o caso. Mais adiante, nós vamos ver a hipótese da emendatio libelli, que está no artigo 383, que é algo diferente do que acontece aqui. Então, a primeira observação, se encerrada a instrução, o juiz perceber que apurou-se algum dado, alguma circunstância diversa da que consta da denúncia, ou acrescendo alguma coisa que consta, ao que consta na denúncia, é necessário abrir vista ao Ministério Público. Num primeiro momento, pensando-se na titularidade da ação penal, né, somente o legitimado, Ministério Público na ação de iniciativa pública e querelante na ação de iniciativa privada podem dar início à persecução penal, e a persecução penal deve se dar nos limites pelos quais foram estabelecidas a denúncia ou a queixa. Então, isso precisa ser fielmente cumprido, ok? Chegamos, então,
Ao final do sumário da culpa, né, nós temos denúncia ou queixa recebida, oportunidade de resposta à acusação para o réu, oportunidade de produção de provas, e agora chegamos ao momento do juiz efetivamente decidir qual é o destino daquele processo. Nós temos 4 hipóteses, sendo que das 4, somente uma leva o réu a julgamento perante o plenário, somente a pronúncia. Então, a única decisão que faz com que o procedimento do júri continue a partir desse momento é a decisão de pronúncia. E a primeira que está prevista no Código, no artigo 413, que estabelece que, se o juiz estiver convencido de que se fazem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de participação ou autoria, ele deve pronunciar o réu. Nos últimos tempos, tem-se chegado à conclusão que estabelecer no texto da lei que se o juiz estiver convencido não é das expressões mais felizes, né? Por quê? Porque em muitas decisões judiciais, a ideia de convencimento do juiz acabou dando margem a julgamentos pessoais e julgamentos que são baseados num convencimento pessoal e não em provas. Embora o artigo 413 fale expressamente em convencimento a respeito de provas da materialidade de indícios de autoria, me parece que o mais adequado seria que se dissesse simplesmente que se houver a presença de prova de materialidade de indícios de autoria. Mas, enfim, não há grandes questionamentos a respeito disso. A pronúncia tem, portanto, como pressuposto a existência de prova de materialidade e pelo menos indícios suficientes de autoria e participação. Vejam, aqui, diferentemente do que ocorre no momento do recebimento da denúncia ou queixa, nós não estamos falando mais naquela precariedade que permite que o juiz receba a denúncia ou queixa. Porque lá, via de regra, o que existe são os elementos colhidos na fase de investigação. Aqui existem provas, efetivamente. Nós tivemos audiência, diligências, ou seja, nós tivemos a produção de prova em contraditório judicial. Então, para que haja a pronúncia do réu, o juiz precisa analisar, encontrar e expressar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Ou seja, tem que demonstrar lá, de acordo com a análise que ele faz dos elementos, que está provada a materialidade do fato. Lembremos que, via de regra, a materialidade do fato se dá com o exame de corpo de delito, em especial nos crimes que deixam vestígios, e todos os crimes dolosos contra a vida, evidentemente, deixam vestígios, né? Ainda que haja na forma tentada, é quase que certo que haverá vestígio de uma tentativa de homicídio, por exemplo. Então, tem que haver a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria. Não precisa estar provada a autoria, mas é necessário que haja indícios suficientes, né? Indícios são aquelas circunstâncias que, analisadas em conjunto, indicam claramente a possibilidade de ocorrência de um fato. Então, quando se fala em indícios suficientes, nós estamos falando de um conjunto mínimo necessário. Aí nós retomamos lá aquela parte inicial da análise do sumário da culpa, onde eu disse para vocês que o papel do juiz nesta primeira fase é evitar julgamentos absurdos, né? Evitar que alguém contra quem não pese qualquer indício, qualquer possibilidade de ter praticado o crime, seja condenado. Então, por isso que se fala em indícios suficientes de autoria ou participação. Existe um questionamento bastante interessante a respeito desta fase, que é a contraposição que se faz entre indúbio pro réu e indúbio pro societá. Ao longo do tempo, boa parte da doutrina e inclusive da jurisprudência sempre pontuou que na fase do sumário da culpa prevalece o indúbio pro societá.
Ou seja, se o juiz ficasse em dúvida, ele deveria pronunciar para que o tribunal do júri resolvesse a dúvida. Mais modernamente, com base em decisões do STJ, com base em decisões do STF e com base especialmente na melhor doutrina, tem-se afirmado de forma categórica que não é possível que o mesmo sistema processual albergue, ao mesmo tempo, um princípio como indúbio pro réu e um princípio como indúbio pro societá. O processo penal acusatório, o processo penal garantista, conforme previsto na Constituição de 88, ele só é compatível com o princípio do indúbio pro réu, nunca com o indúbio pro societá. Por isso mesmo, o artigo 413 deixa claro que é preciso haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ou seja, se houver dúvida A, a respeito da existência de prova de materialidade, ou B, de indícios suficientes de autoria ou participação, o que o juiz deve fazer é impronunciar o réu. Nunca pronunciar, porque ele tem que estar convencido da existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Nunca pronunciar na dúvida a respeito dos elementos descritos no artigo 413. O que nós devemos deixar claro é que o que está sendo exigido no 413 não é a mesma coisa que se exige para uma condenação. Para uma condenação é preciso haver prova induvidosa de materialidade e prova induvidosa de autoria. Então, não é que no caso de dúvida se decide pela pronúncia. No caso de dúvida se decide pela impronúncia. Mas a certeza que se exige para a pronúncia não é a mesma certeza que se exige para a condenação. Isso é que precisa ficar bem definido. O recurso cabível contra a pronúncia é o recurso em sentido estrito. E aqui nós vamos passar a discutir e esclarecer melhor isso. Eu coloco novamente uma citação do Greco Filho a respeito da pronúncia, para a gente tentar fechar um quadro que não deixe dúvida a respeito do que deve ser feito nesse momento. O raciocínio do juiz da pronúncia, então, deve ser o seguinte: segundo minha convicção, se este réu for condenado, haverá uma injustiça? Se sim, a decisão deverá ser de impronúncia ou absolução sumária. Então, percebe? Se o juiz tiver dúvida a respeito da existência de prova da materialidade ou indício suficiente de autoria, ele deve impronunciar. Porque se ele tem dúvida, ele não condena. Se ele não condena, ele não pode deixar que o réu seja submetido à hipótese de condenação perante o tribunal do júri. Resumindo, o juiz só pode pronunciar se ele admite, ainda que precariamente, uma eventual possibilidade de condenação. Certo? Seguindo, natureza da decisão de pronúncia. Decisão interlocutória mista. Decisão interlocutória porque ela não é uma decisão definitiva de mérito, não está resolvendo o mérito, e mista porque, embora ela não coloque fim à relação processual, ao processo em si, ela coloca fim a uma fase do processo, a fase do sumário da culpa. Uma vez pronunciado, nós passaremos à fase de preparação do julgamento e, posteriormente, à fase de julgamento. Então, decisão interlocutória é aquela que resolve algo no curso do processo sem resolver a questão processual de mérito em si, não está dizendo se o réu deve ser condenado ou absolvido, e mista, porque ela coloca fim a uma fase do processo, que é a fase do julgamento, que é a fase do sumário da culpa. Sem julgamento de mérito, obviamente, senão não seria decisão interlocutória, e encaminhando o processo para as fases seguintes, fase de preparação do julgamento e fase de julgamento em plenário, certo? Por se tratar de decisão interlocutória, é que o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, né? Nós não estamos vendo o recurso ainda, mas para que não fique em aberto. A lógica dos recursos criminais é decisões interlocutórias, recurso em sentido estrito, decisões definitivas ou com força definitiva, apelação.
Existem algumas exceções a essa regra, mas a lógica geral é essa, certo? Existem algumas características essenciais da decisão de pronúncia que precisam ser comentadas. Primeiro, limitação da fundamentação. Parágrafo 1º do artigo 413 deixa claro que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à justificação da presença de prova de materialidade e indício de autoria. O juiz não deve se aprofundar na análise da prova no artigo, no momento da pronúncia, nos termos do parágrafo 1º do artigo 413, sob pena dele influenciar os jurados no momento do julgamento. Então, a ideia da limitação da fundamentação é impedir que o excesso de linguagem faça com que haja uma interpretação equivocada, apressada por parte dos jurados. Então, quando o juiz vai falar que há prova da materialidade, ele o faz da forma mais comedida e mais técnica possível. E especialmente quando se trata dos indícios suficientes de autoria. Então, por exemplo, se o juiz, ao fundamentar a presença de indícios de autoria numa decisão de pronúncia, diz: é evidente que os autos demonstram que o réu é o responsável. Essa decisão é uma decisão que ultrapassa os limites da pronúncia. Por quê? Porque ela está praticamente conduzindo a uma certeza a respeito da autoria. E essa certeza, ainda que o juiz tenha, não interessa para a decisão de pronúncia. Então, vejam, quando eu disse para vocês que o juiz não precisa ir além da presença de indícios suficientes de autoria, significa não só que ele não precisa ir além, como ele não pode ir além. Então, ainda que ele tenha certeza, ele vai se limitar a dizer que estão presentes os indícios. Por quê? Porque se ele expressar a certeza, essa decisão tem um caráter muito forte de influenciador, de fator de influência na decisão dos jurados. Nós vamos ver lá na fase de julgamento em plenário que o Ministério Público, o acusador, nunca pode utilizar as peças processuais, especialmente a pronúncia, como argumento de autoridade. Ou seja, aquela, olha, tá vendo aqui o juiz disse aqui, ó, é certo que ele é culpado. Então, o que vocês vão pensar diferente do que o juiz, que conhece o processo, que produziu as provas? Então, esse é o argumento de autoridade, que tem poder de retirar a possibilidade de convencimento dos jurados. Então, é isso que se pretende evitar, limitando-se à fundamentação. Então, sempre que houver excesso de linguagem, a decisão de pronúncia pode ser anulada para que outra seja proferida. Ah, mas estão presentes os elementos mínimos para levar o réu ao plenário. Ok, só que a decisão de pronúncia, por ser uma decisão que necessariamente vai ser submetida à apreciação dos jurados, tem que ter uma linguagem comedida, tem que ser técnica simplesmente no sentido de admitir a possibilidade de julgamento em plenário. Segundo, e eu já vou colocar aqui o terceiro, concessão de fiança, manutenção, revogação ou substituição, ou ainda decretação da prisão. O artigo 413 também estabelece que o juiz, ao decidir a respeito da pronúncia ou não, sempre que pronuncia o acusado, ele precisa se manifestar a respeito da situação de liberdade do réu. Então, se é caso de concessão de fiança, ou de manutenção, revogação, substituição ou decretação da prisão. Então, o juiz, sempre que ele decide uma fase do processo, sempre que ele põe fim a uma fase do processo, e aqui, no caso da decisão de pronúncia ao final do sumário da culpa, isso fica muito evidente, tem até a menção expressa, ele precisa se manifestar. O réu está preso, continua preso, por quê? O réu está solto, vai ser preso, por que vai ser preso? O réu está sujeito a uma medida cautelar alternativa à prisão. Essa medida se mantém, por que ela se mantém? Ela é alterada, por que ela é alterada? Ou seja, ele tem que fundamentar a respeito da situação do réu no que diz respeito à prisão ou qualquer limitação da sua liberdade.
Prosseguindo nas características, né? O artigo 417 fala, mais uma vez, da ideia da possibilidade de aditamento da denúncia ou queixa. Então, o juiz, em 15 dias, né, havendo indícios de autoria ou participação de outras pessoas não incluídas na acusação, abre a palavra para acusação. Então, nós vimos que lá atrás, quando encerra a instrução, está mencionado expressamente que é possível aplicar o 384. Ali, o 384 fala especificamente de circunstâncias, mas daquela mesma pessoa. Então, assim, tem uma denúncia do réu A por homicídio simples. Ao final da instrução, se verificou que, na verdade, se trata de homicídio duplamente qualificado. Então, não sabia-se que o motivo era aquele e não sabia-se que ele agiu com surpresa. Então, descobriu-se isso na instrução. Então, o juiz já abre oportunidade para a defesa para aditar a denúncia ou queixa, dizendo, olha, não se trata de um homicídio praticado sem motivo aparente. Ele foi praticado por motivo fútil e não só isso. O réu também empregou meio que dificultou a defesa da vítima. Portanto, ele é duplamente qualificado. Ok. Por outro lado, se houver indícios de autoria ou participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz vai pronunciar o réu, se for o caso, e vai propor o aditamento da denúncia ou queixa, para que outros sejam incluídos. Porque, vejam, o juiz não precisa abrir o prazo lá atrás, porque não adianta. Eu encerrei a instrução sobre o réu A, que é aquele primeiro que nós estamos falando. Ele já pode ser pronunciado. Ah, mas tem indício da participação do réu B. Mas basta incluir ele e pronunciar ele? Não. É evidente que se o réu B não está incluído na denúncia, vai ter que haver uma nova denúncia. E essa nova denúncia vai começar com oferecimento de denúncia, com citação desse réu B e tal. Então, aí o juiz já pode pronunciar o réu B, porque quanto a ele já está pronto para isso o processo, né? Está maduro para a decisão, e depois ele abre prazo para acusação incluir o outro, porque com relação a esse outro vai começar do zero o procedimento. Ok? Então, por isso, em momentos distintos. Havia falado para vocês também que depois a gente ia falar, nós falamos lá da mutatio libelli, depois nós íamos falar da emendatio libelli do artigo 383, que é a chamada definição jurídica diversa da constante da acusação. Então, lá ao final da instrução, o juiz percebe que há um fato novo, abre vista para a acusação, que ele não pode pronunciar pelo fato novo. Por outro lado, quando se trata da emendatio libelli, que é o que está previsto no artigo 383, em tese, né, pelo que diz o Código, o juiz pode dar definição jurídica diversa da constante da acusação, mesmo em caso de pena mais grave. Então, há muito questionamento doutrinário hoje e algumas decisões jurisprudenciais no sentido de que, havendo a hipótese do 383, também deve se abrir vista para a defesa para eventual produção de nova prova, nós devemos ser coerentes com a legislação e dizer que, de acordo com o artigo 383, o juiz pode dar essa definição jurídica diversa sem a necessidade de abrir vista para a defesa. Então, vamos imaginar o seguinte: réu denunciado por infanticídio, né? Então, a ré lá é denunciada porque teria, no estado puerperal, provocado, né, a morte do próprio filho recém-nascido, ou nascente, né, no caso do infanticídio. Depois, durante a instrução, se verifica que, na verdade, embora o Ministério Público tenha descrito adequadamente a conduta, não se trata de infanticídio, mas sim de homicídio. Não havia ali a presença do estado puerperal. Não havia uma elementar do crime de infanticídio. O homicídio, obviamente, tem uma pena mais grave. E nesse caso, portanto, o juiz poderia, ou pode, né, se a gente atentar pela letra da lei, pronunciar por homicídio. Por quê? Porque a hipótese aí é da emendatio libelli, nos termos do artigo 383. Então, as justificativas, né? A iura novit curia, ou seja, o juiz conhece a lei, o juiz conhece o direito. Então, não precisa que o promotor diga que aquela conduta é infanticídio ou que aquela conduta é homicídio. O juiz sabe, basta que ele descreva a conduta. E como consequência direta
e interferência nisso, o réu se defende dos fatos, não da capitulação jurídica dos fatos. Então, a lógica por trás da diferença entre o 383 e o 384 é, se o fato é o mesmo, mas o juiz entende que a hipótese jurídica é diferente, vale a ideia do juiz, que é ele que decide. Porém, se há alteração do fato, ele precisa ouvir a acusação, porque ele não tem autorização, entre aspas, para decidir sobre aquele fato novo. E, por outro lado, sob a ótica do réu, o réu se defende sobre os fatos. Se não há alteração do fato, não há por que abrir oportunidade de nova defesa. Por outro lado, se há alteração do fato, se o Ministério Público alterou a capitulação do fato, abre-se a hipótese de defesa para o réu para incluir aquilo. Então, naquela hipótese lá, primeira que eu coloquei para vocês, da denúncia com ausência de motivo, e depois altera-se dizendo que o motivo foi fútil e que além da futilidade houve também a surpresa, o réu não se defendeu a respeito da futilidade e tampouco da surpresa. Então, necessariamente vai se abrir a necessidade de permitir que ele se defenda dessas qualificadoras, sob pena de você pronunciá-lo sem que ele tenha efetivamente se defendido. Ok? Então, esta é a primeira das 4 decisões. A segunda é a decisão de impronúncia, também conhecida como absolvição de instância. E a impronúncia, prevista no artigo 414, 413 pronúncia, 414 impronúncia, vai ter lugar quando não estiverem presentes ou a provas da materialidade ou indício suficiente da autoria. Nós estamos tratando aqui, como está aí no texto, de uma improcedência da denúncia ou queixa sem apreciação de mérito. Da mesma forma que a pronúncia não aprecia o mérito, porque ela não diz é culpado ou inocente, a impronúncia também não aprecia. Mas aqui, a impronúncia é um passo antes. A impronúncia diz, pelo que me foi apresentado, eu não vejo prova da materialidade do crime, ou eu não vejo indício suficiente de autoria, mas não está absolvendo. Inclusive, essa é uma grande crítica que pesa sobre a impronúncia, como a gente vai ver na sequência. Então, prova de materialidade e indício suficiente de autoria, pronúncia. Dúvida sobre prova da materialidade ou dúvida sobre indício suficiente de autoria, impronúncia. Então, lembra-se do que eu falei lá da ideia de indúbio pro societá? Não é pronúncia no caso de indúbio pro societá, é impronúncia, porque a dúvida a respeito da prova da materialidade ou a dúvida a respeito dos indícios suficientes levam pelo próprio texto do 414 à impronúncia, nunca à pronúncia. Então, pronúncia é juízo de certeza, nunca de dúvida. Daí não se falar em na dúvida pro societá. Vejamos então a natureza da decisão de impronúncia. Decisão interlocutória mista, exatamente igual à decisão interlocutória mista da pronúncia, porém, com acréscimo de que aqui tem conteúdo terminativo. A impronúncia põe fim ao processo, sem julgamento de mérito. Por ser decisão terminativa, o recurso cabível é a apelação e não o recurso em sentido estrito. Então, vejamos. Primeiro, decisão interlocutória mista, igualzinho à decisão de pronúncia. Até aqui, coloca fim a uma fase do processo, que é a primeira fase, a fase do sumário da culpa. Só que a impronúncia tem conteúdo terminativo, porque coloca fim ao processo, sem julgamento de mérito, ou seja, não está impedindo que esse mérito seja apreciado em outra oportunidade. Porém, não será nesta mesma relação processual. Então, vamos imaginar o seguinte: o Ministério Público formula a acusação, coloca no papel, distribui, aquilo ganha um número de processo e aquilo se torna uma relação processual. A impronúncia põe fim a esta relação processual. Porém, ela não julga o mérito. Ela não impede que uma nova relação processual seja formada para apreciar o mesmo fato. Certo? Então, ela tem conteúdo terminativo em relação ao processo, sem apreciar o mérito. E ela
desafia a apelação porque encerra a relação processual. Então, sempre que você encerra a relação processual, o recurso adequado é a apelação, né? É o recurso que devolve ao tribunal a possibilidade de apreciar tudo aquilo que houve na relação processual em si, desde o momento do oferecimento da denúncia até aquele ponto. O artigo 414, no parágrafo único, estabelece que, havendo novas provas, uma vez tendo havido a impronúncia, pode haver o oferecimento de outra denúncia. Portanto, vai se formar uma nova relação processual, vai haver um novo número de processo e você vai submeter novamente aquilo a juízo. Então, havendo novas provas, possibilidade de novo processo. Aqui está o ponto que eu disse para vocês, a questão da insegurança jurídica do réu impronunciado. Vejam, a maioria da doutrina entende que, no caso de impronúncia, deveria ser considerada coisa julgada material, porque senão o réu fica, por todo o período em que não houver a prescrição do delito, num estado de insegurança perpétua. Ele é um sujeito que não foi absolvido, porque foi impronunciado, e que está, portanto, sujeito a qualquer momento a uma nova denúncia, certo? Então é uma indefinição que para boa parte da doutrina, é uma indefinição que gera uma insegurança jurídica. Então, a ideia seria de não haver impronúncia, mas sim absolvição. Obviamente, havendo absolvição, uma vez transitado em julgado, não abriria mais a possibilidade de oferecimento de denúncia ou queixa. Isso importaria em duas circunstâncias. Primeiro, o acusador deveria tomar o cuidado necessário, porque caso ele não conseguisse comprovar a materialidade e justificar indícios de autoria, ele, uma vez perdendo essa oportunidade, não poderia fazer depois. Então, deveria haver um esgotamento máximo dos meios de investigação para que não se perdesse essa oportunidade. Na prática, nós temos a possibilidade de que, uma vez impronunciado, surgindo novas provas, possa haver um novo oferecimento de denúncia. Para efeito de conhecimento de vocês, o termo despronúncia indica um réu que foi pronunciado em primeira instância e que, uma vez havendo recurso, o tribunal despronunciou, ou seja, é uma impronúncia proferida pelo tribunal. Então, pronúncia em primeira instância, recurso, despronúncia. Na prática não tem muito significado isso, mas como a doutrina cita muito, é interessante saber. Toda vez que se fala em despronúncia, nós estamos falando ou do juiz que mudou de ideia no recurso em sentido estrito, pronunciou e depois despronunciou, ou do tribunal que mudou a decisão de pronúncia. Então, despronúncia pressupõe decisão de pronúncia e mudança, seja pelo juiz ao receber as razões de recurso em sentido estrito, seja pelo tribunal ao julgar efetivamente o recurso em sentido estrito. Ok? Terceira possibilidade de decisão, sentença de absolvição sumária. Então, aqui nós temos mais uma hipótese de absolvição sumária, esta específica para os casos do Tribunal do Júri, prevista no artigo 415. E a primeira da hipótese, aprovada a inexistência do fato. Aqui, obviamente, que nós estamos falando de um momento em que já houve a produção de prova perante contraditório judicial e, portanto, se diz que está aprovada a inexistência do fato, significa que, naquela instrução, o réu conseguiu demonstrar efetivamente que o fato não existiu, não há outra coisa a fazer, e aí não pode haver a insegurança da impronúncia. Então, vejam, na impronúncia é o juiz entendendo que ele tem dúvida a respeito da materialidade. Aqui é ele dizendo que ele tem certeza que o fato não ocorreu. Então, é uma diferença significativa. Segunda hipótese, estar provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato.
Na impronúncia, dúvida a respeito da existência de indícios suficientes de autoria. Na absolvição sumária, prova de que o acusado não foi o autor ou não participou do fato. Também a diferença significativa. Terceira hipótese, o fato não constituir infração penal. Evidente que se o fato não constitui infração penal, a absolvição é obrigatória. E, por fim, demonstração de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, excludente de licitude. Então, a isenção de pena, nós temos lá os erros, né, as discriminantes do erro de tipo, erro de direito e tudo mais, e ainda as excludentes de crime, as excludentes de licitude. Uma observação, aqui a inimputabilidade só pode dar causa à absolvição sumária se ela for a única tese defensiva. Explico para vocês. Vamos imaginar que o réu é considerado inimputável, né? De acordo com o artigo 26 do Código Penal, não entendia o caráter ilícito do fato, ou mesmo entendendo, não era capaz de se determinar de acordo com esse entendimento. Maluco, louco, não sabe o que estava fazendo. Beleza. Então tem que ser absolvido, porém está sujeito à medida de segurança. Inimputável que pratica crime doloso contra a vida, né, ato doloso contra a vida, necessariamente vai ser submetido à medida de segurança. Por que que o juiz não pode absolver sumariamente se houver outra tese defensiva? Porque a outra tese pode ser mais vantajosa. Por exemplo, o sujeito até pode estar se defendendo em relação à autoria do fato, pode estar se defendendo dizendo que agiu em legítima defesa, e mesmo assim ele ser inimputável. E aí, se ele provar perante o tribunal do júri que ele não praticou a conduta ou que ele agiu em legítima defesa, é mais vantajoso do que sofrer medida de segurança. Então, o juiz não pode retirar do sujeito o direito de defender perante o plenário do júri a tese mais vantajosa. Óbvio que se o juiz se convencer de que ele agiu em legítima defesa, ele mesmo pode absolver. Mas se ainda que o juiz não esteja convencido, se a tese defensiva for essa, ele não pode absolver sumariamente, porque ele estaria retirando do réu a possibilidade de apresentar em plenário a sua tese defensiva e de ser beneficiado por ela. Ok? Natureza da decisão. Obviamente, decisão de mérito. Quando o juiz diz que o réu não praticou a conduta, quando ele diz que o crime não ocorreu, quando ele diz que o fato não é típico, ele está decidindo a respeito do mérito. Então, aqui há uma decisão efetivamente de mérito que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão estatal. Portanto, por ser decisão de mérito, desafia a apelação. Então, vejam, nós não podemos ter no sumário da culpa uma decisão de mérito condenatória, porque não cabe ao juiz condenar nos casos de crime doloso contra a vida. Cabe ao tribunal do júri. E, portanto, a decisão de pronúncia submete o réu ao tribunal do júri. A decisão de impronúncia não submete o réu, porque naqueles termos não é possível ter a condição mínima, que é prova de materialidade e indício suficiente de autoria. E a decisão de absolvição sumária encerra apreciando o mérito e julgando improcedente a pretensão, transitou em julgado, não se fala mais nisso, não existe mais a possibilidade de julgamento pelo mesmo fato. Certo? Características interessantes e importantes de se conhecer. Absolvição sumária e competência do tribunal do júri na condição de juiz natural. Há alguma discussão doutrinária a respeito disso? Olha, o juiz pode absolver sumariamente, ainda que a competência natural seja do tribunal do júri. Vejam, a lógica é a mesma lógica da necessidade de requisitos mínimos para a pronúncia. O juiz não pode permitir que alguém que seja claramente alvo de uma absolvição seja submetido ao julgamento perante o plenário do júri, porque não há nenhuma garantia de que lá os jurados entenderão pela absolvição. Então, quando está absolutamente claro, demonstrado, provado que o réu não praticou o fato, que o fato não existiu, que o fato não é crime, que o réu agiu em legítima defesa, não tem por que submeter ao plenário do júri
e colocar sob o risco de uma condenação. Então é evidente que não há subtração da competência natural, porque não há o que se decidir, né? Já está evidente aquela situação. Depois, absolvição sumária e imposição de medida de segurança. Então aqui é aquilo que eu disse para vocês. O juiz só pode absolver com base na inimputabilidade se não houver outra tese defensiva. E aí ele poderá submeter o réu à medida de segurança. Se houver outra tese defensiva, ele é forçado, ele é obrigado a permitir que o réu apresente essa nova tese defensiva perante o tribunal do júri, e aí o tribunal vai decidir se ele vai ser absolvido por conta da inimputabilidade ou se ele vai ser absolvido pela outra tese que lhe é mais vantajosa. Ok? Chegamos, então, à última das 4 decisões, a decisão de desclassificação, que está prevista lá no artigo 419 do Código de Processo Penal. Aqui, o juiz vai se convencer de que existe um crime, mas que o crime não é um crime doloso contra a vida, que, portanto, não é aquele crime previsto na denúncia. E aí, independentemente do sujeito estar sujeito a pena mais grave ou não, vamos imaginar, por exemplo, o homicídio em relação ao latrocínio, homicídio simples e latrocínio, homicídio simples e extorsão mediante sequestro com resultado morte. A pena vai ser mais grave. Só que não interessa. O crime de latrocínio e de extorsão mediante sequestro que resulta em morte não são crimes dolosos contra a vida. Não podem ser julgados perante o plenário do júri. E aí, o juiz que está lá para decidir a respeito do sumário da culpa não é competente para julgar. Aqui é preciso tomar um cuidado muito grande. Existem comarcas, a maioria das comarcas, você tem um único juiz. Então, o juiz do júri é também o juiz para julgamento dos crimes pelo procedimento comum. Então, pode ser que no ato da desclassificação, o juiz tenha competência para condenar. E ele condene, ou absolva, ou considere a prescrição, ou seja, ele dê efetivo fim àquela relação. O artigo 419 ele é estabelecido considerando-se que você tem uma organização judiciária que tem um tribunal do júri, um juiz que oficia lá no júri, e você tem um outro juiz que cuida dos processos pelo procedimento comum. E, portanto, a desclassificação muda a competência. O problema é que, muitas vezes, o mesmo juiz tem as duas competências. Ele acumula as competências, né? Então, isso é uma questão de organização judiciária. Mas há a desclassificação sempre que não for competente o tribunal do júri. Natureza da decisão de desclassificação. Decisão interlocutória simples. Aqui, nós não temos fim do processo, nem de fase do processo. Por quê? Porque aqui há meramente a modificação da competência do juízo. E aí, como nós já tivemos instrução, vai haver a possibilidade de julgamento na sequência. É só decidir quem é o juiz competente para julgar. Se for o mesmo juiz, ele mesmo já vai proferir a sentença, né? Se for um outro juiz, ele vai ter que destinar aquele feito para o outro juiz. Então, a decisão de desclassificação antecede a análise de mérito desse outro delito que, porventura, tenha sido praticado e que não é um delito contra a vida, doloso contra a vida. Ok? E aí nós temos as questões que podem se colocar em relação. Desclassificação e conflito negativo de competência. Imaginem vocês que o juiz do tribunal do júri entende que ali há um delito, mas não é delito doloso contra a vida. Então vamos imaginar que aquele fato descrito na ideia do juiz é um latrocínio e não um homicídio. Ele desclassifica e remete para o colega dele da vara ao lado, que é o competente para apreciação do crime de latrocínio naquela circunstância. O juiz recebe, olha e diz, não, para mim isso aqui não é latrocínio, isso aqui é homicídio. E aí haveria um conflito negativo de competência. Nenhum dos dois juízes se julga competente para julgar aquele fato, porque um é competente para crimes dolosos contra a vida e ele entende que não é o caso, o outro é competente para crime comum e ele entende que não é o caso.
Na prática, quando acontece esse tipo de conflito, é o tribunal que decide. Então, por exemplo, juízes estaduais, conflito negativo de competência, o tribunal decide. Quando esse conflito acontece, por exemplo, entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, é o STJ que decide. Com relação ao tribunal do júri, existe um entendimento doutrinário bastante forte no sentido de que o segundo juiz, ou seja, aquele que recebe a competência porque o outro desclassificou, não poderia gerar o conflito negativo, ficaria preso à decisão do outro. É um entendimento um tanto forçado, né? Porque você não pode, em tese, subtrair o direito do juiz de analisar o fato em si. Imagina que você vai forçar um juiz a analisar um crime de latrocínio quando, no entendimento daquele juiz, quando ele olha aqueles fatos, ele vê um homicídio. Então, quer dizer, você vai ter um julgamento que não vai ser o julgamento mais adequado. Então, embora haja manifestação da doutrina nesse sentido, cada vez mais tem prevalecido a ideia de que poderia sim o segundo juiz suscitar o conflito e o tribunal deveria resolver. E aí, obviamente, que se o tribunal disser não, é latrocínio, aquele juiz vai ter que decidir como sendo latrocínio. Se disser é crime doloso contra a vida, vai ter que decidir como se fosse crime doloso contra a vida e dar o destino final. Certo? Absolvição pelo júri crime conexos. Uma questão interessante. Os crimes conexos aos crimes do júri são todos julgados pelo tribunal do júri. Quando nós falamos de jurisdição e competência, né, nós vimos que o júri atrai a competência dos crimes conexos. Então, todos são julgados pelo júri. Só que vejam, a decisão de pronúncia ou impronúncia, ela só se dá em relação a crime doloso contra a vida. Então, vamos imaginar lá, denúncia por homicídio e furto. O juiz considera que há elementos para denunciar pelo homicídio, para pronunciar pelo homicídio, melhor dizendo, pronuncia pelo homicídio, encaminha para o plenário vai apreciar o furto também, mas o juiz não vai falar nada a respeito do furto, porque não é competência dele. Ele só faz a apreciação da competência do júri. Então, ele não fala sobre o crime conexo. Porém, é possível que haja, por exemplo, absolvição no caso do homicídio, e aí fica o crime conexo. Então, vamos imaginar homicídio e furto. O juiz pronuncia pelo homicídio, vai para o plenário. Em plenário, o réu é absolvido do homicídio. Aqui, há divergência a respeito de se o tribunal do júri deve apreciar o crime de furto ou não, prevalecendo e parecendo mais lógico o entendimento de que sim. Por quê? Porque se o tribunal absolveu pelo homicídio, significa que ele aceitou a competência. E aceitando a competência, ele é competente também para julgar o crime conexo. Então, ele deve ser ouvido a respeito do furto. Perceberam? Se absolve é porque reconhece a competência. Reconheceu a competência, atraiu a competência para o crime conexo. Agora, se há no tribunal, no plenário, a desclassificação, aí tudo vai para o juiz. Então, veja, eu defendo, por exemplo, que não se trata de homicídio doloso, mas sim de homicídio culposo. E homicídio culposo não é competência do tribunal do júri. E aí há o homicídio, né, e o furto. Mas o homicídio seria culposo. Se o tribunal reconhece que o homicídio é culposo, ele não está absolvendo, ele está fazendo o quê? Desclassificando. E aí, ao desclassificar, ele também afasta a competência para o crime conexo. E, portanto, aí o juiz teria que decidir tanto pelo homicídio culposo quanto pelos crimes conexos. Perfeito? Então, nós chegamos aqui ao final da apresentação e, evidentemente, que a análise do procedimento pelo júri vai continuar, uma vez que a gente ainda precisa ver a análise do julgamento em plenário e, antes disso, a análise da fase de preparação, certo? Então, com relação a essa primeira fase, era isso que eu queria passar para vocês. Deixa eu fazer uma observação importante. Qualquer dúvida que tenha ficado aqui,
Vou colocar o fórum lá para vocês colocarem as dúvidas. É importante que vocês solucionem as dúvidas a respeito disso antes da gente passar para as fases seguintes, porque isso pode comprometer o entendimento do que vem pela frente, ok? Então, continuamos nos cuidando e até a próxima.